Evidentemente que tem saída, mas ela depende de duas coisas: imaginação e um ambiente de flexibilidade onde a política possa atuar. Imaginação é flagrante. Você tem o seguinte: por que a formação bruta de capital é baixa e há um desequilíbrio externo no Brasil? Aqui está a pista. Nós precisamos formular um projeto nacional de desenvolvimento que, compreendendo os seus desequilíbrios, comece a atuar dialeticamente através deles. Então, onde é que começa o desequilíbrio da conta do Brasil e a formação bruta de capital? A formação bruta de capital de uma nação não é obra fatalista do acaso. É consequência de arranjos institucionais que a política, e só ela faz ou deixa de fazer. Faz bem feito ou faz mal feito. No caso brasileiro é flagrante, vou ser telegráfico agora. O Brasil tem um sistema previdenciário que foi montado quando a relação de trabalho, a folha de pagamento, era intensiva de mão de obra. Estou falando basicamente da indústria, não de serviços, né? Era intensivamente. Então nós tínhamos 6 pessoas ocupadas para pagar uma aposentadoria com expectativa de vida de 58 anos, quando esse sistema foi criado. Hoje nós temos 1,7 trabalhador com carteira assinada para pagar uma aposentadoria de um cidadão que tem expectativa de vida de 73 anos. Esse sistema morreu. E ele é um problema, porque a transição trava a reflexão do assunto. Esqueça a transição, vamos entender o problema. O problema é que nós precisamos criar um regime em que a lógica de incidência não seja mais a folha de pagamento, seja o robô, seja a automação. Isso que deve ser, não hostilizar a relação de trabalho, a formalização do trabalho, etc, etc. E você tem que criar um regime que o mundo inteiro já está fazendo, de capitalização sob controle das classes trabalhadoras. Que é você, ao invés de pegar da mão para a boca, cobra e paga, que não vai dar certo, nós estamos envelhecendo, nós temos 15 anos para resolver isso, senão não vai dar certo, que é um dos problemas dramáticos da Europa. Você tem que criar um regime que você cobra, aplica e, associando-se ao investimento produtivo, extraia o excedente para pagar com decência as aposentadorias e pensões, etc, etc, da sociedade brasileira. Isto, um sistema tributário brasileiro é regressivo. Ele cobra mais de quem pode pagar menos e menos de quem pode pagar mais. Não é esse equívoco, né, retórico, que faz bem a nossa moral católica, de cobrar sobre grandes fortunas. Modernamente, grandes fortunas não existem. Aí você diz assim: mas o seu patrão, doutor Benjamin Steinbrück, se ele souber, eu estou demitido. Não é uma grande fortuna? Não, não é. Modernamente, todas as corporações pagam aos seus assim chamados donos um prolabore. E nesse prolabore, eles pagam o imposto de renda como se fosse assalariado, 27,5%. As despesas da casa, do helicóptero, do não sei de quê, papapá e tal, é tudo free benefits, isento de tributação. O lucro e dividendo no Brasil são isentos de tributação a partir de obra e graça do senhor Fernando Henrique Cardoso. E isso é basicamente a política. Ou você bota aqui o tatu, ou bota acolá. Tatu que é, quando você viu um tatu em cima de um toco, pode apostar, alguém botou. Por quê? Porque tatu não sobe em toco, né? E aí o tatu ou está aqui ou está ali. É a política que bota o tatu, ali ou acolá. Então você tem caminhos para resolver o problema brasileiro. Depois você tem uma política industrial e de comércio exterior. É preciso ter uma política industrial de comércio exterior, ou o Henry Ford era coreano? Eu digo para os caras, quando começa a discussão, eu tenho uma resposta mal educada e outra eu reflito e tal. Mas a resposta mal educada é: a Coreia do Sul virou a maior potência automobilística do planeta nos últimos 30 anos. Como? Porque o Henry Ford era coreano? Não era coreano. Ele fez uma política industrial de comércio exterior pelo caminho da substituição de importações. E aí você imediatamente vem a questão tecnológica, mas que vai ser resolvida. O dono do restaurante A Barganha é o nosso ministro da Ciência e Tecnologia. A questão da ciência e da tecnologia, parte disso, por exemplo, os remédios, 70% dos remédios a patente está vencida, companheiros. Nem sequer a audácia da gente violar uma patente, a gente teria que fazer. Basta fazer engenharia reversa, copiar. E aí, com compra governamental, você faz por SUS 17 bilhões de dólares de importação por ano. Você podia fazer uma guia de coordenação estratégica com micro, pequenos empresários, etc, etc. Clusters de produção no interior do semiárido, no interior da Amazônia, na metade sul do Rio Grande do Sul, que está sofrendo pão que o diabo amassou. O Rio Grande do Sul, quebraram o Rio Grande do Sul. O governador do Rio Grande do Sul picou o salário dos trabalhadores lá em 5 vezes, sem juro. E vai piorar. E vai piorar, porque a receita pública está despencando. Então você tem esse conjunto articulado de políticas que tem condição de superar as coisas do Brasil.